Boa tarde, pessoas. Eu sou Israel de Oliveira, eu tenho 1,65 m de altura, estou trajando uma calça caqui, camisa azul por baixo e uma camisa bege, um tanto quanto desleixado, com um sapato limão. Sou um homem negro. Ok? A minha conversa com vocês é relevante sobre vários aspectos. Primeiro, ela é relevante porque ela implica uma questão de saúde. E o aspecto mais importante da saúde, podem acreditar, é a saúde mental. Até enquanto doente, se você estiver bem mentalmente, tal doença ainda poderá ter uma pressão menos forte sobre você. Logo, é muito relevante o que a gente vai dizer aqui. Começo com uma pergunta. O que vem antes? A arte ou o artista? O que vem antes? A arte ou o artista? Quem arrisca responder? O artista? Legal. Ok. O que eu vou desenvolver para vocês é uma narrativa que dá conta de explicar algumas estruturas que compõem o sujeito humano, de onde a arte emana, se estabelece e, mais ainda, se qualifica dentro do sujeito humano. A arte emana no humano. Gostei disso, né? A arte emana no humano. Mas antes de você ser um artista, você é um ser humano. E a arte já emana em você muito antes de você desenvolver a sua técnica representativa da tua arte. Eu, por exemplo, quando acredito que estou fazendo arte, eu estou escrevendo poemas ou algum tipo de narrativa. Vocês, na maioria, são artistas que desenham. Mas nós temos uma coisa em comum, muito em comum. Ambos construímos narrativas. Todos nós pretendemos dizer alguma coisa. Todos vocês aqui estão com alguma intenção de representar uma narrativa. Se olham para as camisetas de vocês, elas têm cores específicas. Boa parte dos braços tem tatuagens. Mesmo as roupas que aparecem com motivos comerciais, e isso evoca a arte como uma indústria cultural, mesmo essas pessoas estão querendo me dizer algo. Por isso elas usaram aquela camiseta. Lá atrás vejo ele que está com a camiseta da Umbrella Expo. Além de dizer Umbrella Expo e representar todos aqueles guarda-chuvas, eu e seus artistas, ela também foi feita em um tipo específico de cor que pretende dizer alguma coisa. Mas ela está conseguindo dizer? Será possível que tudo que a gente tenta dizer ao outro, a gente está realmente dizendo? Muito provavelmente, o que a gente realmente está querendo dizer, a gente não disse. É muito provável que não. Porque a tua narrativa é entendida naquilo que faz sentido ao outro e não no que faz sentido a você. Então, são muitas as vezes que você mete o louco de ser um artista para dar um recado, o recado não chega. Ou chega depois que você morre, e aí você vai vender um quadro por 170 milhões de dólares, né? Mas você não conseguiu dizer como Van Gogh não conseguiu dizer. E por quê? Será por que existe esse desvio de comunicação entre a arte e aquele que a consome? Quando eu disse essa palavra, eu já expliquei o desvio. Todo mundo que consumir arte
nunca vai entender a narrativa da arte. Porque ele, de cara, já está tentando impor a sua própria narrativa. Quando ele olha para o braço aqui, ele tem a sua própria representação simbólica e não dá a mínima para o que ele realmente quis me dizer. Então, quando o artista, em um determinado momento, perde a sua voz e percebe que ele não está mais conseguindo dizer aquilo que ele pretendia dizer, não é incomum que esse artista tenha algum tipo de crise existencial, talvez, que o leve a determinados transtornos. É aquele momento em que ele percebe, poxa, está valendo a pena o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo arte, mas o que eu digo não está sendo entendido. E eu gostei muito das orientações que o Jesse disse, quando ele instigava os artistas a serem a representação da arte do outro. O tatuador, ele vai tatuar, mas ele vai tatuar o braço do outro. Então o outro quer a arte dele no braço dele. E aí o artista pensa, poxa vida, senta aí, vamos conversar. E o Jesse até nos orientou sobre isso, né? Eu achei extraordinário. Ele disse, não dá para colocar um traço a mais? Porque o sentido que você, artista, quer dar é diferente daquele que o consumidor quer obter. E não é raro que, com o passar do tempo, e você insistindo nessa voz rouca, falha, você se sinta gago. E então, pode sim acontecer que você comece a ter alguns problemas de natureza psicológicas que não faz de você uma aberração, um doente, porque eu não estou falando de patologia. Eu estou falando de desvios de significantes. O significante que você tem destoa do significante que o consumidor demanda. Amigo, eu não quero desenhar isso no seu braço, mas o braço é meu. E uma coisa muito legal da tatuagem, eu amo essa ideia, é que o tatuador raramente pode tatuar a si mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que estranho isso. Porque ele precisa fazer uma arte que, em princípio, nem pode ser dele. Mas eu quero colocar para esses artistas tão extraordinários que são os tatuadores, que a narrativa mais importante que equilibra a tua vida não é aquela que o outro não ouve. É aquela que você ouve. Lembra o Jesse falou? Faz sentido para ele. O que faz sentido para você? O que é que faz sentido para você? O que faz sentido para você é o que te constrói. O que faz sentido para o outro é o que constrói o outro. Então você não pode querer dar sentido ao outro. Não, você não pode nem tentar. Porque isso é um processo coercitivo e, quando muito, a gente vai chamar isso de processo disciplinar ou ainda educativo. E vocês perceberam como os processos educativos estão em permanente evolução? Como a pedagogia tem se transformado para poder fazer narrativa que respeite o significante daquele que vai aprender? E de onde vem significantes? Nossa, Israel, você falou em significantes. Eu explico. Os significantes vêm de algo que a gente chama, na teoria psicanalítica, de narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? Você vai nascer e você vai ficar em um período que varia de 7 a 9 meses
dentro de uma outra pessoa. E enquanto você está lá, você tem percepções que se estruturam como uma linguagem. Aí, dói a perninha. Então você diz, mamãe está doendo? Claro que não. Você não tem essa linguagem ainda. Mas você tem uma linguagem neurosensorial que vai fazer com que você estique a perninha. E se alguém entra dentro da sala, perto da barriga da mãe, e fala alto, você dá um chute. Você, por acaso, em algum momento do teu cérebro, disse a si mesmo, nossa, que gente barulhenta? É óbvio que não. Mas houve um registro neurosensorial ali. E esses registros vão se transformando em significantes. Coisas significantes que vão construindo o ser humano. Coisas que vão construindo você e te preparando para que você dê significado quando você tiver a linguagem do simbólico. Quando você já sair aqui fora e já souber o que é preto e o que é branco. Então, agora você começa um tipo de vida que é uma vida baseada na narrativa. Então você vai narrar, e vocês estão narrando, tudo aqui é uma narrativa, a obra do Niemeyer é uma narrativa, tudo à sua volta, o teu entorno inteiro permeia narrativas que insistentemente batem no teu significante. E você está rejeitando ou aceitando. E ultimamente a gente está percebendo que a narrativa externa é estressante. Que os nossos significantes não estão conseguindo mais suportá-las. E nós estamos encontrando significados particulares para tudo isso. E este significado particular que a gente vai encontrar, porque a angústia do não entendimento das narrativas vai produzir na gente, pode ser uma arte. Sabe por quê? Porque o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas não uma linguagem que se permita a narrativa do simbólico, a azul. A gente chama o céu de céu azul, né? E nem azul ele é. Mas ele é azul. Porque a gente nomeou, e quando você nomear alguma coisa, você trouxe um significado para ela. E aí, então, quando os teus significantes vazam em você, se ele não encontrar um significado, ele precisa inventar um significado. Então, quando você olha para o mundo afora, o que você está vendo são representações de significados que nem são teus. E quando você resolve fazer a tua arte, baseada nesta conjuntura social de significados, você não vai se sentir bem. Você não vai gostar disso. E então, você vai desenvolver a tua própria narrativa e você vai fazer a tua arte. Se te permitirem fazer a tua arte, maravilha. A primeira coisa que fiz quando cheguei foi olhar as umbrelas, claro, fui olhar. E todas elas dão conta de uma narrativa muito forte que remete à indústria cultural. Então, eu acho que se a gente tentou tirar o artista da sua zona de conforto,
Em muitos casos, das 70 umbrelas, a gente não conseguiu. Porque a zona de conforto é aquela que tem o significado pronto. A zona de conforto é aquela que tem o significado pronto. Aquela que alguém vai pintar alguma coisa e vai usar a referência. E como o Jesse disse, às vezes até a referência da referência. E a narrativa do Jesse é muito impressionante, porque ela personifica. E persona, em uma etimologia um pouco mais ancestral, digamos do latim, ela quer dizer máscara. É máscara mesmo. O sujeito social é o sujeito mascarado. É o sujeito que produz o significado. E estes significantes que estão dentro de você, tentando surgir para fazer a tua arte, estão sendo impedidos de fazer a tua arte. E você começa a adoecer por falta de arte. Eu não adoeço por falta de arte, porque a minha narrativa é literária, e então eu posso escrever e deixar para lá. Eu nem preciso que leiam. Ai, que você é louco. É verdade. Às vezes eu mesmo leio só para escrever de novo. Mas um artista plástico não tem essa opção. Todos os artistas plásticos demandam que alguém olhe para a sua obra. Porque, de uma certa forma, ele acredita que se está olhando para ele. Quem olha a minha umbrella, de uma certa forma, olhou para mim. O Bernard Shaw, um escritor que ganhou o prêmio Nobel nos anos 50, diz que o artista é o que ele pinta. Se hoje vivesse, talvez não dissesse algo assim com tanta certeza. Muitas vezes hoje, o artista não está tendo a opção de ser artista. E eu não consigo imaginar um significante vazando para uma expressão cultural, técnica, artística, e não encontrando significado, sem que isso lhe cause angústia. Não consigo imaginar. Eu posso garantir, a partir daquilo que eu entendo por ter aprendido teoria psicanalítica, que isso é impossível. Porque toda vez que o significante sai e não encontra uma linguagem que possa dar significado ao que ele é, ele produz a angústia. Ele produz a angústia, e a angústia é latente. E nesse tempo em que essa angústia vai permanecendo latente, ela pode produzir diversas síndromes psicológicas, que já é algo mais sério do que a angústia em si. Essas síndromes já podem nos remeter a ideias de rejeição. Essas síndromes já podem nos colocar em uma perspectiva de defesa, em crítica, pode nos colocar em crítica social totalmente desconexa e irrelevante. E a gente entra numa bola de neve, numa conjuntura de interpretações de um mundo que não pode ser interpretado porque ele é uma representação. Ele é uma representação. Ele foi feito para ser consumido. E você só tem essa opção: consumir, se satisfazer em consumir, ou fazer como as pessoas costumam, de modo geral, fazer: criar uma rejeição e se tornar um crítico rabugento de arte. Que é o cara que diz que funk é lixo, que sertanejo universitário... Não, esse eu pulo. É lixo, que diz que não sei o que é lixo, e que tudo é lixo.
Porque ele se tornou um crítico irrelevante daquilo que ele não encontra significado, porque ele não pretende dar significado para aquilo que não significa nele. Esta pessoa adoece porque não entende a arte. E o artista adoece porque essa pessoa não entende a arte. Então, nesse processo de retroalimentação da angústia, qual é a melhor alternativa? Bom, eu indico terapia, claro. Por quê? Porque muito longe de terapia ser alguma coisa de demanda patológica, ou seja, eu vou fazer terapia porque eu estou doente. Não. Terapia tem a demanda do equilíbrio, da resolução harmônica. Quando eu faço você compreender. Quando um psicanalista faz você compreender. Quando um psicólogo faz você compreender as estruturas que constroem você. E como você pode simplesmente sair de uma estrutura e entrar em outra para se prevenir, por exemplo, de ficar na estrutura da neurose e produzir neurosensibilidade horrorosas que te destrói. Você vira uma chavinha e fica na estrutura da psicose. Cara de paisagem, ligou, como dizem, mas não é bem isso. Não é que você faz cara de paisagem e nem ligou nada. É que você achou um lugar onde você pode estar confortável. Mas quem te orienta e te ensina a trabalhar essas estruturas de modo que elas possam ajudar você, equilibrar você, é um terapeuta. Por quê? Porque você ouve a minha palestra e você tem a seguinte consciência: se alguma coisa em mim tem uma demanda de interpretação que não encontra significado no mundo ao meu redor, e isso está me angustiando, eu preciso saber como lidar com isso. E você não vai saber como lidar com isso na perspectiva coach, você não vai saber como lidar com isso na perspectiva neurocientífica, você não vai saber como lidar com isso na perspectiva do sujeito social, porque o sujeito social é só representatividade. Porque eu estou sendo muito legal. Eu gosto mesmo de dizer, é só máscara. É só maquiagem. Tudo o que eu faço é para representar. Não escolhi essa roupa por acaso. Não. De jeito nenhum. E o Jesse, que é mestre, deixou claro para nós isso. E ao dizê-lo, não estou de modo algum colocando aquela atividade em uma perspectiva adoecedora ou inconveniente, mas ela precisa ser compreendida do mesmo jeito que você precisa compreender que comer 2 quilos de açúcar por dia não dá, meu amigo. Não tem como. Ou seja, a gente não existe para se empanturrar de Marvel. A gente não existe para se empanturrar de coisa alguma. Todas as coisas são maravilhosas e precisam ser consumidas, percebidas, utilizadas por sujeitos equilibrados. E você sabe qual é o perfil mais sujeito a um desequilíbrio possível? Você sabe. Eu não vou querer falar, mas você já intuiu. É o artista, meu amigo. Hoje estava conversando com alguém sobre um autor paranaense extraordinário. Eu encontrei um livro dele dentro do ônibus, eu sentei e eu li. Eu terminei de ler e eu comecei a ler de novo. Eu li sequencialmente 5 vezes o livro do Fred Roberts.
Era uma pessoa absolutamente destruída, que morreu em 2020, ainda na condição de pessoa destruída. Talvez a mãe dele me processe de ouvir isso, mas ela sabe o que eu estou dizendo. Eu tentei devolver o livro para o Fred, porque tinha um telefone. E quando ele me atendeu, eu disse, é o Fred? Ele falou, vai, e bateu o telefone na minha cara. E é o melhor poeta que eu li no Paraná. Eu disse, cara, será que o Leminski aprendeu alguma coisa com o Fred? Fred Roberti. Será que o Leminski aprendeu alguma coisa com o Fred Roberti? Será? Meu Deus, não é possível. Vou ressuscitar o Leminski para ver se ele aprende alguma coisa com o Fred Roberti, porque o cara era muito foda. Meu amigo, artista. Meu amigo, minha amiga, artista. Você é o mais vulnerável. Porque você escolheu deixar vazar a essência do que você é para representar. E quando não encontrar significados, esses significantes vai produzir a angústia em você. Solução? Eu chamo de bypass. Você está na neurose, recebendo tudo no processo emocional, super sensibilizado, louco para chutar o balde, meter o louco mesmo, arrasar, destruir. Só tem um jeito. Você vai para outra estrutura. Em teoria psicanalítica, neurose e psicose não são patologias, são estruturas de um processo mental no qual você está construído. E que você precisa saber transitar dentro dessas estruturas de tal forma que você possa se equilibrar. A arte, como emanação do inconsciente, é uma arte que só vai sobreviver quando ela não precisar do significado do outro. Senão, ela deixa de ser arte para ser produto. Obrigado. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio BRW. Realização Estilo Tatu. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.